Um tema que está muito em alta é a questão da tornozeleira eletrônica que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou violar. Eu quero aproveitar essa questão para que a gente possa conversar de forma mais ampla, tanto no caso dele, se realmente poderia motivar a conversão para prisão preventiva ou se houve exagero, até mesmo para que a gente possa ampliar um pouco mais esse debate. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito no nosso engajamento. Bom, tomou os noticiários a questão da prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso traz muitas discussões, mas principalmente discussões que não agregam realmente algo positivo. Quando se trata, por exemplo, da tornozeleira eletrônica, que eu tenho algumas questões que eu quero levantar aqui para você. Ficou muito claro, e o próprio ex-presidente afirmou que tentou sim violar aquela tornozeleira eletrônica. Qual foi o real motivo? Por que ele quis fazer isso? Ele quis fugir? Ele quis fazer uma trama? Isso está totalmente no campo subjetivo. Eu não consigo opinar sobre isso, se ele teve uma intenção de utilizar ali alguma ferramenta para verificar se havia uma possibilidade de tentar uma fuga. Não dá para saber se de fato a questão da saúde, né, psíquica dele deu uma alterada, que esse argumento eu já acho um pouco mais fantasioso, mas não dá para descartar 100%. Enfim, o que nós temos um fato, que é um fato concreto, que não há como contestar, é que foi tentado violar aquela tornozeleira eletrônica. E aí muita gente tem debatido sobre isso. Pô, esse foi um motivo real de converter a prisão domiciliar na prisão preventiva? Será que isso não foi um exagero? Etc, etc. Vou falar agora um pouco da vida prática. Eu atuo na execução penal, na execução criminal de muitas pessoas que já estão cumprindo pena, e muitas vezes esse cara ele tem ali um benefício, por exemplo, do regime semiaberto, e o que acontece? Quando ele vai para a saidinha, e lembre-se, a saidinha ela ainda permanece para presos que tiveram suas condenações antes da vigência da lei. Teve uma lei que acabou com a saída temporária, mas aqueles presos que estão antes dessa lei, eles continuam tendo esse benefício até o fim da sua pena, só para deixar isso bem claro. Então tem muitos caras que saem nessas saídas temporárias, alguns com a tornozeleira eletrônica. Eu fiz algumas defesas para alguns clientes, principalmente na questão do semiaberto, de juízes da vara de execução criminal está tirando o direito dele, punindo esses presos por conta de violação da tornozeleira eletrônica. E os motivos são os mais bizarros possíveis. Um erro de cadastro, às vezes, um erro do equipamento, muito problema técnico acontece com essas tornozeleiras eletrônicas. Recentemente eu fiz uma defesa para um cliente que para mim foi um absurdo. Olha o que ocorreu. Ele estava de saída temporária dentro da casa dele, porque tem um sinal de satélite que vai pegar o sinal onde exatamente ele está, e essa tornozeleira eletrônica ela parou de funcionar por 15 minutos. Ou seja, 15 minutos ele talvez tenha não conseguido carregar, enfim, ele alega que estava carregada, que não parou esses 15 minutos. Mas vamos imaginar que realmente parou esses 15 minutos. O que em 15 minutos o cara pode fazer? Vai fugir? Porque desligou e depois de 15 minutos voltou a funcionar. E logo já teve o alerta no sistema para que o sistema deixasse registrado. Houve uma violação de 15 minutos nessa tornozeleira eletrônica. Muito bem, quando ele retorna da saída temporária para a unidade prisional, ele é chamado para uma oitiva, que é o que acontece normalmente com essas violações, deu o depoimento dele, sobe essa oitiva para o juiz da vara de execuções criminais e o juiz simplesmente pune esse cara porque alega que esses 15 minutos é sim um motivo de puni-lo. Portanto, o que a gente observa com os presos que não têm, logicamente, a repercussão de um ex-presidente da República, pessoas que não gozam de muito dinheiro, pessoas que não têm o privilégio que esses milionários políticos têm, você percebe que a justiça, nesse caso, é muito rigorosa, que a justiça, um passo que você dá fora daquela regra imposta pela justiça, haverá sim uma punição, haverá sim uma forma ali de tirar um direito do preso. E hoje esse debate sobre a questão da tornozeleira eletrônica levanta essa questão. O Estado quer monitorar essas pessoas, mas muitas vezes não fornece equipamentos adequados, não fornece uma defesa adequada para que a pessoa possa se justificar caso ocorra um problema técnico. É simplesmente punição. É absurdo de tantas pessoas que acabam tendo problemas técnicos, não é culpa do cara.
o cara tá ali fazendo tudo bonitinho, dentro do horário, não saindo daquele espectro, daquele raio onde ele tem que permanecer, tudo ele faz direito. Só que às vezes acontece sim muitos erros técnicos. Só que essa é uma galera, esses presos comuns, são pessoas que não terão relevância para o debate público. São pessoas que, segundo algumas pessoas da nossa sociedade, são encaradas como a escória da sociedade, que nem teriam que ter o direito de ter a saída temporária. Um absurdo, ainda tá tendo a saída temporária com a tornozeleira, é um absurdo, é um absurdo. Então você percebe que o país ele é dividido nesse aspecto de pessoas que se revoltam com esse tipo de benefício. Só que aí entra a questão do mar da hipocrisia. Só que quando essa galera vivencia uma questão de violação da tornozeleira eletrônica com o seu político de estimação, isso causa revolta. Aí as pessoas querem justificar, não, mas ele estava com um problema psíquico, gente, ele está tomando muito remédio, ele está abalado emocionalmente, nossa, gente, ele tentou fazer aquilo, mas na verdade ele não queria fugir, e aí vão tentar justificar uma ação. Tudo bem, é legítimo, eu acho que tem que justificar mesmo, acho que tem que defender, mas por que você também não permite que essas pessoas que não têm tanta relevância no debate público se defendam? Ou por que você não dá credibilidade na palavra dessas pessoas também, que podem estar passando por injustiça? Eu acredito que tem muita coisa que o Bolsonaro sofre injustiça pelo personagem que ele representa no país. Eu sei, já gravei um vídeo sobre isso, né? Você pode depois assistir aqui no canal, falando sobre a questão da prisão dele. Acho sim que há uma questão não tão jurídica, muito mais política do que jurídica em determinadas decisões contra ele. Mas isso acontece também com a galera na execução criminal. Acontece demais com juízes de primeira e segunda instância. Então, seria muito bom se eventos como esses do Jair Bolsonaro promovessem pra gente um debate mais amplo sobre a precariedade do sistema prisional, sobre a precariedade dessas tornozeleiras eletrônicas, sobre as violações dos direitos que alcançam pessoas que estão ali cumprindo sua pena. Seria muito bom se nós pudéssemos ter a oportunidade de falar disso de forma um pouco mais madura. Não sou a favor de você punir uma pessoa pela possibilidade. Então, acho que a punição para Bolsonaro por conta de uma convocação de oração e por conta da violação da tornozeleira eletrônica, acho, na minha concepção, um pouco exagerada. Por quê? Porque a gente tem que não debater isso pensando, ah, você está protegendo o Bolsonaro, ah, então agora você virou um bolsominion. Não é isso. Esse é o problema. Não é a pessoa. Você tem que ver a forma que está sendo utilizada a justiça, como os argumentos estão sendo implementados naquele caso, porque amanhã esse bumerangue que você joga, ele volta na tua cara. Então, da forma que você vai aplaudir uma decisão quando faltar elementos concretos para justificar uma decisão, para virar uma prisão preventiva, lembre-se que no paredão, sendo fuzilado, amanhã ou depois pode ser o teu filho, pode ser você, e essa mesma máquina que você hoje aplaude pode voltar com toda a força contra a tua vida. Essa é a forma que eu analiso para seguir a minha coerência. Tenho várias discordâncias do Bolsonaro em aspectos gerais, como tenho várias críticas também com o presidente Lula. Várias. Eu não apoio nenhum tipo de político. Eu apoio a ação. Essa ação foi boa do Bolsonaro? Vamos aplaudir. Essa ação foi boa do Lula? Vamos aplaudir. Deu mancada? Que pague. Lula deu mancada? Que ele pague. Bolsonaro deu mancada? Que ele pague. É assim que eu tento conduzir a minha vida. Então, essa questão da tornozeleira eletrônica, para mim, é uma coisa que só traz mais problemas do que realmente traz algum tipo de solução. O debate está aberto para que a gente possa conversar e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre a tornozeleira eletrônica aqui abaixo nos comentários. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!